Um abraço para todo mundo que está acompanhando no Instagram do Sinmed. E estamos ao vivo no Facebook Cefas Carvalho. Vou fazer aquele discurso de sempre. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos aqui no Bar Dallas Comida e Arte, no Centro de Natal, começando mais um programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira um bate-papo com alguém que faz algo relevante para Natal e no Rio Grande do Norte. E como você pode ver, estou aqui com o médico Cesimar Severiano, médico referência no Rio Grande do Norte, que vai falar sobre medicina e muito mais coisas. Doutor Cesimar, bem-vindo ao Bar Dallas e ao Conversa de Botequim. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse local tão agradável e vamos falar sobre pouco de mim, muito de medicina, muito da história do Rio Grande do Norte, dos Beatles e... de vinhos. Vinhos, café, né? Café também. Isso mesmo. Então nós estamos aqui à disposição, estou aqui à disposição e vamos começar. Perfeito. Agradecer ao Sinmed pela parceria, pela viabilização. Agradecer à médica Darcelena Félix, que fez a intermediação e já foi entrevistada. Agradecer a Lula Belmont, dono do Bar Dallas, pela parceria. O programa tem produção e filmagem de Natália Chagas. Quero mandar um abraço aqui para a produtora e fundadora do programa comigo, Raquel Lucena, que aqui se encontra, e o nosso antigo filmmaker e produtor José Agrio. Muita gente querida aqui, muita gente bacana. Como você que está no Instagram já viu, o Dr. Chaguinhas abriu o programa representando o Dr. Geraldo Ferreira, o Dr. Manuelzinho aqui também. Muita gente bacana aqui. Mas vamos deixar de blá 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 e vamos para conversar. Doutor Cesimar, tem um monte de perguntas. Vou aproveitar para fazer uma consulta aqui ao vivo no final do programa. Não vou perder essa chance. Mas a tradição do programa é sempre perguntar como a pessoa começou. No seu caso, um médico referência, um médico renomado. Mas como é que foi sua infância? Eu sei que foi em Pau dos Ferros, o senhor é pauferrense, mas qual é a lembrança que o senhor tem de infância? Como é que começou tudo, doutor Cesimar? Pois é, naquela época, eu tenho 65 anos, né? E a minha infância foi em Pau dos Ferros. Naquela época a infância era uma infância mesmo, né? Você jogava bola na rua, você brincava de bandeirinha, você ia para a escola a pé, no recreio da aula você... a quadra lá jogava, né? E essa foi a infância. Só uma pergunta, os seus pais faziam o quê? Meu pai era agricultor, né? Já morreu. Agricultor é aquela pessoa que vive da terra, que é pobre. O fazendeiro, aquela pessoa que vive da terra e é rico. E agora nós temos aquela pessoa que vive da terra, que é o super rico, que é o agronegócio. Então já está dividido em três. Né? Então, quando ele diz, é agricultor, já sabe que é uma pessoa pobre. Ele criou 12 filhos, né? Meu irmão mais velho, não, mais próximo do mais velho, era médico, é médico, e a gente começou a se espelhar nele. Mas no interior, naquela época, o padre, o juiz, o médico, então a gente ou queria ser padre, ou queria ser juiz, ou queria ser médico. E a profissão boa para pobre é médico. Porque eu gosto de dizer o seguinte, para pobre, a profissão é médico. Para rico não, é administração, publicidade, engenheiro. Porque se você faz administração e tem dinheiro, está garantido, porque vai para Harvard, vai ser tal, e você vai. Agora, se não tem, coitado. Agora, medicina não. O pobre faz e no outro dia está lá, trabalhando. Hoje não enrica, mas dá para viver, de viver bem. E com o sindicato batalhando lá, aí mantém aí a situação. Chaguinha abriu um sorriso aqui, sindicato batalhando. Mas em Pau dos Ferros foi assim. Na adolescência também, a gente tinha blocos de carnaval, associação universitária, né? Então a gente vivia, não tinha dinheiro, mas curtia, como diz. Carnaval, a gente passava o ano fazendo festa, promoções e tinha dinheiro para o carnaval, para fantasia. O senhor era então um jovem extrovertido? Era. Alegre, extrovertido? Exatamente, e todo mundo no mesmo nível, né? Todo no mesmo nível. E morei em Pau dos Ferros até 74. Com 14 anos vim morar na casa do estudante. Veio sozinho? Não, teve um irmão que me ajudou bastante, Lúcio, né? Que ele já estudava aqui. E eu vim com ele, estudei no Xuxo, né? 2 anos. Consegui uma bolsa no CPU, naquela época, o CPU. Sim. E era o curso pré-universitário e passei, e através disso passei, entrei na universidade.
Na universidade eu fui morar na residência. Repare bem a importância do poder público, né? Eu vim da escola pública em Paulo Ferro, vim para Natal, morar na casa de estudante, que era um apoio público, estudar numa escola pública, depois fui para a universidade, morar numa residência universitária. Sim. Ou seja, se não tivesse o apoio público, eu acho que eu não teria, muito provavelmente eu não estaria aqui, porque não tinha onde morar. Por exemplo, lá em casa são 5 homens e 7 mulheres. Os homens se formaram em medicina, farmácia e tal, e as mulheres tiveram que se formar lá. Por quê? Porque não tinham como vir morar. Sim, em Natal. Em Natal, então tiveram que ficar. Então os homens vinham e as mulheres ficavam, entendeu? Nossa. E somos, meu pai é semi-analfabeto, mas são 3 médicos. Tem uma dentista, tem um farmacêutico, tem advogado, tem professora, pedagogia, tal. Que história bonita, Dulcina. Vocês tinham uma curiosidade, na infância, vocês tinham acesso a livros? Tinham acesso assim, a alguma coisa de formação profissional? Olha, na infância, cada um por si. Cada um por si? Né? Você era 12 filhos, cada um vivia, você estudava, né? Eu vim ver televisão já com 10 anos. Eu subi no elevador pela primeira vez aqui em Natal, já estava na faculdade de medicina. Nossa. Não tinha com frequência jornal, revista, essas coisas. A gente foi se virando. Se virando. Então, por isso que muita gente desiste, né? Muita gente desiste. E a gente foi se virando e chegamos aí. Na universidade eu terminei medicina em 84, mas em 83 teve um curso para tecnoeletrocardiografia. Aí eu fiz esse curso de tecnoeletrocardiografia, passei, concurso, né? Passei. Sim. E até me formar trabalhava e fazia eletrocardiograma. Naquela época eu me orgulhava porque a cardiologia, viu, Dacilene, era raio-x e eletrocardiograma. Não tinha nem eco ainda, né? Então eu já me sentia o dono da bola. Eu fazia eletro, né? E quando terminei fui para a Marinha, né? E quando terminei eu fui para desviado de função, eu fui ser médico da UTI, porque durante esse período eu estagiei na UTI, quando terminei fui desviado de função para a UTI. E na UTI passei mais de 20 anos. Quando o Aloysio Alves foi ministro da administração, ele deu uma canetada e todo mundo fez a sessão. Então pessoas que eram médicos, que entraram na função e era médico, aí passaram a ser médico, passaram a ser, ou seja, todo mundo aí, então eu tive a sessão. Sim. E fiquei como médico mesmo. E durante 20 anos fui para aí. Depois fui para cardiologia. O hospital universitário eu acho que tem 118 anos, coisa assim. A cardiologia do hospital universitário tem 18 anos. Somente? Tinha cardiologistas, mas naquela época não tinha um serviço. Sim. Aí eu fui sair da UTI e fundei o serviço de cardiologia, a convite do professor Lagreca. No serviço de cardiologia eu fundei a residência de cardiologia. No serviço de cardiologia criei a Liga de Cardiologia e passei 10 anos sendo coordenador da residência, sendo preceptor da residência, sendo chefe da cardiologia. E com a EBC, a cardiologia passou a ser a unidade cardiovascular, cirurgia cardíaca, cardiologia e cirurgia vascular. E eu passei era um ditador, né? Passei a ser chefe de tudo, era só eu mesmo. Aí chegou a época de aposentar e eu saí assim, eu tenho até certo ponto uma frustração, porque no momento que eu estava mais maduro, que eu tinha tudo a dar, aí tive que sair. Mas por que teve que sair? Porque na realidade não foi, eu tinha 60 anos e com a EBC ela mudou muito o esquema. Sim. Ou eu saía ou eu deixava a minha vida privada. Eu queria os dois. Sim. Mas se eu já podia me aposentar e ganhar aquilo, por que eu ia cancelar a minha vida privada? É verdade. Entendeu? Então eu me sinto assim, magoado com isso. Que pena. Magoado com isso.
mas foi muito bom. Doutor Cezimar, a história é maravilhosa. Deixa eu fazer só umas voltas ao tempo para a gente pegar umas coisas interessantes. Quais são as suas recordações da época da Casa do Estudante? Todo mundo que eu entrevisto que fala da Casa do Estudante tem histórias boas, engraçadas, divertidas. Qual é a sua recordação? Tem. A Casa do Estudante é um ambiente coletivo, né? Então, quando a gente chega, vai entrando na Casa do Estudante, olha bem como era o mundo daquela época, o mundo hoje. Quando você vem com aquela mala de madeira, entrando na Casa do Estudante, dizendo, fera, fera, recepção, eles gritavam, fera, fera, bullying, né? É bullying, é. Hoje, né? E a gente não desistia, qualquer coisinha era fera, fera. Que era o calouro, né? O que estava chegando. E inicialmente morava no porão, lá tem um porão. E à medida que ia conseguindo um local melhor, ia para um apartamento, um quarto, né? Que o quarto moravam 8, 10 pessoas em beliche. E uma lembrança do ambiente coletivo é que lá a gente come a mesma coisa e quando adoece, adoece todo mundo. Todo mundo perto um do outro, né? Então, veja bem, em relação à alimentação, se a alimentação estiver estragada e der uma diarreia, todo mundo diarreia. Aí qual o problema? Banheiro que não tem suficiente, banheiro coletivo. Aí você com a dor de barriga lá na fila e outro lá também não saiu e era assim. Mas era bom. O senhor fez amigos lá? Hein? O senhor fez amigos lá? Fez. Era bom, a gente sofria junto. Mas naquela época, no primeiro andar, tinha uma biblioteca grande com muitos livros. Tinha manchete, revista, jornais, tudo tinha naquela época. Eu acho, assim, é uma tristeza a Casa do Estudante estar fechada. Mas tudo bem que pode ter motivos para não mantê-la. Mas aquela Casa do Estudante deve ser transformada num museu. A revitalização do centro, né? Exatamente. Um museu da mulher norte-rio-grandense, porque nós temos mulheres rio-grandenses. E um museu que contasse a história da Casa do Estudante. Que ela foi hospital, foi quartel, teve a intentona comunista, que ela cheia de bala. Fotos das pessoas que depois ficaram famosas. Muitas pessoas importantes viveram ali naquela Casa do Estudante e saíram dali. História. Nós temos François Silvestre, né? Exatamente. Que foi preso lá, todo mundo admirava porque ele fez um discurso no governo Cortes Pereira, todo mundo chorou, a mulher desmaiou, aquele negócio todo, ele era muito. E qualquer coisinha que tinha, a polícia chegava na Casa do Estudante e prendia François Silvestre. Entendeu? Então foi um momento bom, eu não achei ruim não, eu vivi, sofri, aprendi e eu acho que faria tudo de novo. Que bom. Doutor Cezimar, e o começo da sua vida profissional? Teve problemas? Foi melhor do que o senhor esperava? Como é hoje, depois desse tempo, a sua avaliação? Quando terminei, eu fui para a Marinha. E passei 2 anos na Marinha. Foi bom, mas ao mesmo tempo eu era médico da UTI do Hospital Universitário, porque tinha feito a sessão e tal. Então era plantão, dava para fazer. Foi bom, não tive problema, mas a vida militar não é aquela coisa. Para quem é militar, com certeza deve ser muito boa, mas você médico que não vai fazer carreira na vida militar e misturar medicina com a vida militar, às vezes a gente entra em conflito. E eu fui para... Quando estava na Marinha, o médico do Fuzileiro Naval foi embora, transferido, e eu fui para o Fuzileiro Naval. E nessa época eu desfilei no 7 de setembro, mas não era tenente e tudo, mas desfilei a pé. Ninguém me conheceu porque de camuflado, de mais de 5 horas da manhã chegar ali no auxiliador e a pé. Que foi uma experiência também, eu acho, boa, não foi ruim não. Então tudo que a gente na vida tem que ver as coisas boas. As coisas ruins a gente deixa para lá e aproveita as coisas boas. Aí assim a gente vai aprendendo. Eu nunca tive problemas com pacientes porque eu sou discípulo de Willie Osler. O Willie Osler é um médico da medicina moderna, é o Hipócrates da medicina moderna, Sim. Que era um cara muito humano, e ele dizia, para ser um bom médico tem que aprender medicina e ter 3 H, humor, humanidade e humildade. Então, se o médico trabalha com humor, humanidade e humildade, ele não tem problema. Não tem problema. Muitos pacientes, ele quer só o seu apoio, seu abraço, dê um abraço, aperta a mão dele,
né? Entendeu? Dê um abraço, aperta a mão, e muitas vezes é isso que ele quer, né? Vou E até fazer o que está ficando um pouco difícil, mas eu gosto de medicina, 42 anos, e eu me divirto. Você tem que saber a história do paciente, da família. Então hoje com 42 anos, eu não sei a história da família, eu sei coisas da família que a família não sabe, porque fulano contou que fulano traiu não sei quem, contou que fulano tem HIV. Você sabe a história sabe a que história. os outros não sabem. Exatamente. Entendeu? Você sabe. E eu gosto disso. O paciente chega, conta uma história. Quando ele volta, eu não lembro do nome dele, mas lembro da história. Eu digo, e aquele problema foi resolvido? Né? Por exemplo, olha que coisa engraçada. A paciente chegou e disse, doutor, se o senhor tivesse 5 milhões, isso faz uns anos atrás, o que é que o senhor faria? Olha, como consultor de economia, veio consultar o médico, né? Aí eu disse, olha, aí eu baseado nessa coisa que a gente vê, não, eu dividia, eu colocava uma parte, aplicava a parte, comprava isso, agora propriedade não comprava não, que em futuro não. É porque nós temos um prédio, um negócio, e naquela época do turismo, a ruma de holandês querendo comprar tudo, aí ofereceram dinheiro e eles mas meu marido quer comprar uma fazenda. Eu disse, pois é, eu acho que tem futuro não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando ela voltou, muito tempo depois, eu digo, e aí, foi que vendeu, comprou, como é que tá? Os 5 milhões. O retorno. Ela disse, não, doutor, a gente desistiu, tal. Ou seja, é interessante isso. Sim. Às vezes o paciente quer só ouvir. Quando eu que tenho esse tempo de medicina, o paciente chega, passa 15 minutos, conversando, contando tudo. Aí você já sabe tudo dele e ele não tem nenhuma queixa importante, nem nada interessante. Aí você vem aqui, examina, vira a pressão, tal, tem mais. Doutor, só eu vim aqui eu melhoro. Ele só queria conversar. Só queria conversar. Que maravilha, já tem comentário aqui. Moacir Potiguar, nosso entrevistado da semana passada. Boa noite, acompanhando essa grande entrevista. Moacir Potiguar, que também estudou na Casa do Estudante e também contou a história sobre François Silvestre. Que a polícia convidá-lo aqui. Ele foi da semana passada. Ah, foi? Só não foi no Bardalo, foi no outro parceiro que é o Mestiço. Tinha que ter cuidado para a polícia não vir prender. Não, desculpa, convidar François. A gente já convidou, ele pediu para ser lá pro final do ano. Tem muita história. Muita história. E é escritor também, né? Ele escreveu história política que a gente precisa ouvir. Porque eu vejo o seguinte, acho um absurdo discutir político. Porra, discutir político? Não. Discutir política é saudável. Agora, discutir político não vale a pena. Termina em confusão. Então, você chama uma pessoa para discutir política... Política, aí sim. Sim, agora para discutir político não vale a pena discutir. Vale mesmo não. Vamos continuar em relação à sua carreira profissional. O senhor chegou a trabalhar no Valfredo Gurgel? Eu trabalhei no Valfredo Gurgel de 87 até 2000 e pouco, quase uns 20 anos. Muito tempo. Muito tempo. E o Valfredo Gurgel, olha bem, que eu saí do Valfredo Gurgel, ainda não tinha o Cláudio Sarinho, o pronto-socorro. Então eu fui exclusivamente do Valfredo Gurgel. Trabalhei como plantonista e plantonista pronto-socorro, plantonista de UTI e enfermaria no Valfredo Gurgel. Todo médico que eu entrevisto aqui já contou histórias engraçadas, emocionantes do Valfredo. O senhor lembra de alguma coisa? O senhor viveu histórias curiosas no Valfredo? Tem histórias engraçadas, histórias até certo ponto, vamos dizer que não é tão engraçada, mas, por exemplo, uma que eu me lembro, o paciente colocou um pedaço de madeira, fazendo lá, tal, e o bicho aspirou e tá lá. Dentro dele? E chegou no Valfredo e teve que ser operado, né? Teve que ser operado. Aí, quando saiu, aí o médico disse, olha, era um pedaço de madeira, tal. Ele disse, doutor, será se ele não engoliu um palitinho e o bicho foi crescendo? Aí disse, pode ter sido. Pode ter sido isso. Eu pensei que o senhor ia dizer que ele tropeçou. Eu estava ajeitando um telhado, aí tropecei. Tem história, muita história. Entre os colegas também tem muita história. Naquela época era romântico
Hoje não é mais, né? A equipe era entrosada, Silvério Gastro, né? Sim. Que é um cara que tem muita história para contar. E a Peri Araújo contou algumas aqui. Pois é, tem muitas histórias. É história emocionante. O senhor viveu alguma história que lhe emocionou? Pois é, assim, emoção a gente, na realidade, tem praticamente todo dia. Mas emoção mesmo, assim, que chamasse a atenção, que se destacasse, eu não estou bem lembrado, assim, uma coisa. Vamos falar sobre a continuidade da carreira. O senhor agora, depois dessas 4 décadas, qual é a avaliação que o senhor faz da sua carreira profissional e de seu desempenho? Pois é, eu, voltando ainda, quando eu saí do Valfredo, eu fui para o João Machado. Foi pro João Machado. Mas não fui ser internado não. E passei 10 anos em João Machado. Inicialmente dava para aparecer na psiquiatria e depois o João Machado começou a ser um anexo do Valfredo Gugel e eu também dava para aparecer na clínica médica. Também um aprendizado, tranquilo. Lá tem história, né? Você consegue viver com ele. Se você com medo é igual, desculpa o termo, cachorro. Se você tem medo do cachorro, ele lhe ataca, né? Se você não tem, ele não lhe ataca. Então lá... E tem uma coisa interessante que eu observei no João Machado. Entrava até a enfermaria masculina e feminina. Então eu comparava assim, mais ou menos, a pessoa embriagada. Quando entrava na enfermaria feminina, é igual a mulher embriagada. Querendo... Aconteceu o quê? Saiu não. Saiu não? Pronto, tranquilo. Querendo agarrar, tal, tira a roupa, igual a mulher embriagada. Aí quando você chega na enfermaria do homem, é igual o homem embriagado. É brabo. Então, entendeu? Mas uma coisa que me marcou muito no João Machado, e já foi no final, olha que coisa absurda. Absurda porque é uma coisa de política de saúde pública. Eu fui dar o parecer de um rapazinho, lá, rapazinho não, já uns 40 anos. E tal. E seu mãe? Aí o cardiologista pergunta a história. Mãe, mamãe morreu. Morreu do quê? Eu matei. Que isso? Aí mudei de assunto, né? E quando ele saiu, essa enfermeira disse, olha que coisa mais louca. Ele disse, doutor, ele adorava a mãe dele. Mas morria de medo de caranguejeira. Então ele fez um surto psicólogo e viu na mãe dele uma caranguejeira. Que isso? Aí matou a caranguejeira. Matou de paulada. História horrível. Olha que coisa. Aí em seguida foi na delegacia e disse, melhorando e contou isso. Tive um surto. Então, veja bem, que coisa mais absurda. Um cara desse, esquizofrênico, volta ao normal. Como é que ele pode viver? Não. Entendeu? Agora vem a questão da saúde pública. Falta de assistência, falta de remédio. Porque quem mata é o pobre, esquizofrênico. Por quê? Porque falta o remédio, não tem um remédio adequado. Aí ele tem um surto e bota fogo na casa. O rico tem remédio, tem tudo, não mata. Não tem surto. Você já viu algum rico? O rico, a gente não sabe nem que ele é esquizofrênico. Porque ele tem uma vida normal, tudo normal, tomando remédio. E o pobre só vive se internando, só vive... Por quê? Porque não tem remédio, não tem apoio, não tem nada. Isso é uma coisa simplesmente... Né? E esse exemplo aí, eu tiro ele... Se tivesse medicação, não tivesse faltado assistência, ele não teria matado a mãe dele. Aí ele matou a mãe dele, num surto. Aí agora, depois que sai do surto, a mãe dele que ele adorava, não dá para voltar a ser normal. Entendeu? Teve um caso lá, esse foi antigo, tem uns que moram lá permanentemente, eu acho que ele até morreu. Ele matou a mãe, esquartejou e foi vender na feira. Que é isso? Isso há uns 50 anos atrás, isso não foi coisa muito anos atrás. Entendeu? Então tem essas coisas. Por isso que tem que ter assistência. Tem que ter. Tem que ter onde pegar o remédio. Tem que ter. Entendeu? Não pode. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas isso aqui eu tenho que ler. Uma mensagem aqui de François Silvestre. Tô assistindo, viu? Aí, François, tá assistindo. O convite está ressaltado aqui, viu, François? Se aceitar ser entrevistado vai ser uma alegria. Doutor Zezimar, eu ia lhe fazer essa pergunta mais para o final, mas aproveitando isso, qual é a avaliação do senhor sobre saúde mental atualmente? A impressão que eu tenho, e é só uma impressão de leigo, de jornalista leigo em medicina, é que parece que as pessoas estão, cada vez mais as pessoas estão adoecendo mentalmente,
Embora as histórias que o senhor contou foram de anos atrás. Mas hoje, de uma maneira geral, as pessoas estão agressivas demais, elas brigam por qualquer coisa, elas se expõem muito. Eu lhe pergunto, qual a sua avaliação sobre a saúde mental coletiva? Eu, na realidade, não sou exatamente a pessoa para falar detalhadamente, mas o que a gente observa é que é um problema e grande. No consultório, a gente vê a quantidade de pessoas que usa a medicação, é muita gente. E muita gente, adolescente, tomando medicação, tal. Então, essa questão de ansiedade, essas doenças mentais. E a gente também começa a se preocupar com a nossa saúde mental. Então, é um problema, é uma realidade. Isso que você está falando, muita gente tomando medicamento, muita gente, os psiquiatras não conseguem dar assistência e aumenta cada vez mais porque é o mundo. O mundo louco faz com que a gente fique, né? Gere isso. Perfeito. E outra pergunta agora sobre sua especialidade, que eu ia fazer no final, mas vou adiantar e fazer agora. Também é uma impressão minha que de uns 15 anos para cá, as pessoas parecem estar com mais problemas cardíacos. Tem gente da minha idade morrendo de infarto, tem gente mais nova que eu, políticos, artistas, infartando, problemas cardíacos. Isso está acontecendo, doutor Cismar? Tá. Por quê? Repare bem, eu costumo dizer o seguinte, quando eu era adolescente lá em Pau dos Ferros, 30% das mortalidades era infarto. Aí eu digo, vou ser cardiologista porque eu vou ter que diminuir esse negócio, né? E modernizou, apareceram muitas coisas e hoje continua 30%. Ainda é 30%. De mortalidade. Mas acontece que também apareceram outros fatores de risco. Então vamos dizer uma coisa bem simples. Basta você ter uma barrigona grande, essa pessoa tem alto risco, muito provavelmente, se for ver, só porque ela tem aquela barriga grande, cheia de gordura. Mas essa aqui não, essa de aqui ter um evento cardiovascular. Eu tenho esteatose hepática. Esteatose hepática, a pessoa que tem a esteatose hepática tem alto risco que tem infarto, AVC, entendeu? Então aquela pessoa que se sente saudável, muitos deles que estão andando aqui, são de muito alto risco, de alto risco de evento. Por exemplo, se você tem um colesterol chamado LDL de 190, você não tem nada. Só esse colesterol é de 190. Corro, pratica esporte, tal, 190. Você é considerado de alto risco de ter um evento cardiovascular. Se você não tratar, qualquer dia você pode ter um evento cardiovascular. Então, o sedentarismo, a questão mental, a obesidade que está destruindo todo mundo. E uma coisa também muito importante são os multiprocessados. Multiprocessados. A gente hoje só come multiprocessado. Vou até isso aqui é queijo de coalho, não é multiprocessado não, mas é processado, né? Então os multiprocessados são... Seria salsicha, fast food? Tudo que de embalagem, é claro que não é tudo, quase tudo, são alimentos multiprocessados. O sanduíche, aqueles bichinhos lá cheios de, né? Que pega box, não sei o quê. Maionese. Tudo. Tá. E eu costumo dizer ao paciente o seguinte, a gente tem que comer alimentos que têm casca e não embalagem. Então, os alimentos que têm casca são saudáveis. Os que têm embalagem, geralmente, não são saudáveis, né? Não são saudáveis. Então, muito aí. O pessoal... Agora, é interessante, principalmente aqui no Nordeste, Natal, o fumo não está tão assim, mas agora está tendo uma recaída. O cigarro eletrônico danado aí, o Brasil, né, tá, a gente chega no consultório, praticamente não atende pacientes que fumam, mas agora, e em jovens... O vape, O vape está aí para destruir mais ainda. Ainda aí sobre... o cara infarta, foi a vacina. Não existe nenhuma vacina que seja pior do que o benefício. Acabou-se. Perfeito. Aproveitar e abrir um parênteses, já que nós falamos de vacina. Isso. Mas isso vem há 300 anos atrás. Olha a coisa interessante. Há 300 anos atrás, o varíola, né? Todo mundo morrendo de varíola. Aí na Inglaterra, eles começaram a ver o seguinte, que a pessoa que sobrevivia à varíola não pegava novamente, convivia com ela, não pegava. Então eles começaram a injetar, tirava a secreção de quem tinha varíola, injetava nas pessoas. Muitos morriam porque muitos pegavam varíola, né? E o que aconteceu? Eles observaram, os ordenadores de vaca
não pegam varíola. Aí eles foram ver e as vacas têm a varíola bovina que não causa doença no humano. Aí eles tiraram, o cara tirou, olha que coisa, se fosse hoje era uma coisa absurda, tirou a secreção da vaca, injetou numa criança, que eu não lembro bem a idade, mas uma criança, e botou a criança para conviver com as pessoas com varíola. Com varíola. E as pessoas com varíola, e ele não pegou varíola. E aí vem, aí criaram a vacina, vaca. Então vacina vem de vaca, porque a origem da vacina veio da vaca em latim, entendeu? Aí naquela época dizia, não tome esse negócio, a varíola matando todo mundo, uma coisa terrível. Não come isso não, porque não você vai ficar berrando. Não tome isso não, porque não o seu filho vai nascer com 4 pés. Não, naquela época, e inclusive médicos, como hoje, 30 anos depois, a mesma conversa. Era o jacaré, né? Antes era vaca, hoje é jacaré. Então a varíola, a vacina vem de vaca. Vem de vaca. Uma história maravilhosa. É bem interessante você aprofundar isso. E na vacina no Brasil, Oswaldo Cruz teve problema. Teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Olha, Oswaldo Cruz é uma das pessoas mais importantes da medicina brasileira. Tudo que você der de prêmio a Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz se formou com 20 anos de medicina, sabia? Ele entrou muito novo, formou-se 20 anos. E foi para a França, tal. Então, Rodrigues Alves baixou o decreto porque estava varrendo o povo de varíola. Varíola também. Malária, febre amarela, peste bubônica, o rio cheio de lama. E ele é para resolver? Resolveu. Então, quer dizer o seguinte, que em relação à varíola naquela época, ele tinha vacina, o pessoal não acreditava, os médicos também, né? Tem médico que aparece só assim nessas horas. E era obrigado a tomar vacina. Sim. Rodrigues Alves deu a canetada. Era então, vacina obrigatória. Né? E houve manifestações, morreu muita gente, até uma parte das Forças Armadas se manifestou, tudo, e ele não cedeu. Tentaram invadir a casa dele e tal, e ele não cedeu e resolveu o problema. Sim. Ele teve aqui em Macau, tudo, ele passava meses andando de barco. Ele teve na Macau, tem um livro, Oswaldo Cruz no Rio Grande do Norte. Não conheço. Pois é, você procura, eu vou procurar para mostrar. Tá bom. Então ele andava no Brasil, passava uma missão, entendeu? O cara formado com formação no Instituto Pasteur, de conhecer o Pasteur ali junto. Pasteur que é referência em imunologia. E uma coisa engraçada nele é a peste bubônica, né? Olha que o Brasil como é engraçado. Você sabe dessa história, não? Conte. A peste bubônica é transmitida pelo rato. Então, não tinha como acabar rato, aí Oswaldo Cruz, vamos comprar rato. Rato morto, então o pessoal tudo matando rato, tudo pesando e ganhando dinheiro e tal. Então a maneira que ele arranjou. Mas só que o brasileiro é muito sabido, né? Começaram a criar rato. Criar rato reproduzir rato, trazer rato de outras Virou cidades. Negócio. Virou um negócio, rapaz. Mas ele acabou também com a peste bubônica, né? E para terminar, Oswaldo Cruz, ele teve uma doença renal, ele morreu com 40 e poucos anos, morreu muito novo, né? E fez insuficiência renal, né? E naquela época não tinha hemodiálise. Então ele teve todas as complicações. Nossa. Na hora da morte, cansado, vomitando, urêmico, tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ele não podia mais continuar comandando, o Oswaldo Cruz criou tudo aquilo, né? Sim. Aí colocaram ele como prefeito de Teresópolis. Teresópolis. Aí olha que o Oswaldo Cruz chegou lá, aí ele com aquela mania de acabar com epidemia, esse negócio, terreno baldio. Então o cara tinha que pagar um imposto lá em cima. Aí a turma se manifestou contra o Oswaldo Cruz de novo, né? Mas estava o Oswaldo Cruz morrendo, né? Cansado, tal, na casa dele. Carlos Chagas, que era um grande, outro monstro, né? Aí lá veio uma manifestação. Aí ele disse, o que é isso? Aí Carlos Chagas disse, um bloco de carnaval. Ele disse, não, é uma manifestação. Então, e hoje é reconhecido, né? Oswaldo Cruz. Morreu 40 e poucos anos. Nossa, que histórias fantásticas. Era um cara que assumiu, não via medicina como maneira de ganhar dinheiro. Ele via como algo, uma missão.
E outro grande também foi o Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas. Carlos Chagas. Teve Vital Brasil também. Vital Brasil. Tem muita gente boa. Sim. Muita gente boa. Doutor Cezimar, ainda sobre fazendo essa ramificação foi maravilhosa, fazendo um gancho sobre os problemas, as possíveis causas dos problemas cardíacos hoje, deixa eu lhe perguntar, esse ritmo de vida pós-internet, pós-redes sociais, nós não vivíamos com isso, nós não vivíamos com o celular mandando mensagem, ou mandando a gente comer, ou mandando a gente correr, ou responder mensagem, era outro tipo de vida, que não volta mais. Isso pode ter alguma causa, esse ritmo de vida que o seu patrão pode lhe mandar mensagem 10 da noite, por exemplo? Uma coisa que diminui o infarto é mudança do estilo de vida. Acabou-se. Seja tudo, acabou-se. E tem um problema aí com a geração internet, redes sociais, tudo, são a desinformação. É uma luta no consultório para você mandar o paciente tomar uma medicação, que existe uma medicação chamada estatina, que foi um grande avanço na medicina, que mais diminuiu morte, infarto, AVC, e colegas lá dizendo, você diz, não coma isso, não coma aquilo, é o colega lá, coma aquilo. E outra coisa também que mata muitos jovens é os anabolizantes, né? Então você está vendo um exemplo, o fisiculturista, não tem um que não seja, para conseguir aquela musculatura toda. E muitos morrem, né? E muitos campeão morrem. mundial, campeão brasileiro com 25 anos. E eles usam, aí juntam anabolizante, juntam pré-treino, né? Que é uma mistura de estimulante. Tem um que é de cavalo, injeção de cavalo. Ele chega até a usar de cavalo, né? Então isso está matando muita gente. Você vê o cara e infartou e morreu. Um cara jovem, saudável, infartou. Não, né? Então é uma coisa que está matando muito. Mas vou puxar um assunto aqui que eu acho engraçado. A tadalafila não mata. Entendeu? Então acaba com essa história de dizer, fulano morreu no hotel, tomou tadalafila. A filha diz, papai, tá tomando isso, doutor? Ele não mata. Mas não tem muito homem morrendo em motel, não, gente? Sim, exatamente. Se ele tomar tadalafila e não morre em casa. Ele tomando tadalafila, ele morre no motel, mas em casa não morre. Entendeu? Por que isso? Exatamente. Então, primeiro, a mortalidade. A tadalafila pode ser usada até como dope, porque ele dilata... na verdade, ele dilata o sangue, né? Dilata a vasculatura pulmonar, aumenta a oxigenação, tudo. Você pode tomar tadalafila e corra. O pessoal de academia, vamos dizer, o termo talvez não seja bem esse, eles estão usando tadalafila porque diz que oxigena a musculatura. É mesmo? Para oxigenar a musculatura, não do corpo, não as outras. Então, não morre. Então, a mortalidade em relação sexual é muito baixa, certo? Muito baixa. Mas essa mortalidade acontece mais no relacionamento extraconjugal. Alguma explicação científica para isso? Extraconjugal, o cara lá... Pois é, o estresse talvez. Pois é, o cara tá lá, mulherzinha nova, aí tem medo aí já toma remédio, tem medo da pressão, tem medo da mulher dele saber, tem medo de fracassar, toma cerveja, toma não sei o que lá, e mistura tudo isso. Energético também, aí, hoje é muito energético. Quando a mulher tira a roupa, ele cai. Aí diz, foi a tadalafila, olha a tadalafila. Olha, vamos fazer um estudo, vamos pegar para saber se é tadalafila, assim, empiricamente. Pego um grupo, vai tomar tadalafila e não vai ter relação sexual nenhuma, vai tomar tadalafila. E outro vai tomar tadalafila e ter relação sexual. E outro vai tomar tadalafila e ter relação extraconjugal. Se fosse a tadalafila, ia morrer, todo mundo ia morrer por igual. Pode tomar tadalafila que você não vai morrer. Os que vão ter relação extraconjugal, no pacote, aí morre. Morre. Porque ele tem 3 riscos de morrer, né? Morrer de doença, morrer a mulher dele matar e morrer a mulher do outro matar. Então, é de alto risco, né? É de alto risco. O cara quer escapar depois de uma dessa. Aí é o coração. Mas assim, voltando, a gente não vê, fulano morreu em casa, não. Morre no motel, é isso morre que eu ia falar. É o que a gente descobre. Eu ia fazer uma pergunta sobre um assunto interessante, mas nossa produtora Natália Chagas está fazendo uma pergunta. Ela que é filha de médico. Doutor Cezimar, existem grandes diferenças entre os problemas cardíacos, entre homens e mulheres? Se sim, por que acontece essa diferença? Antes da menopausa,
os homens infartam mais, entendeu? Depois da menopausa, as mulheres igual ou ultrapassam, entendeu? Acredita-se que o hormônio da mulher proteja ela. Mas ela está perdendo essa proteção porque antigamente a mulher não trabalhava, não tinha estresse. Não, hoje ela sai e está tendo estresse. Então cada vez mais ela está acumulando pontos que podem gerar. Mas tem mais viúvo do que viúva. Ainda tem. Ou tem mais viúva. Viúva do que viúvo. Porque a mulher também se cuida mais. Também era uma das próximas perguntas. O homem ele é mais relaxado. Agora, quando é casado com uma mulher e bota ele para ir ao médico, tal, mas o homem não quer ir, não quer tomar remédio, quer tomar anabolizante, entendeu? Se for exame de próstata, então, aí é que o homem não vai. Alguns preferem morrer. Preferem morrer, olha que coisa mais absurda, né? Preferir morrer do que fazer um exame de próstata. Eu acho que essa pessoa tem um medo tão grande de gostar. De gostar, porque deve não dói. ser. Não dói, não tem problema nenhum. Eu já fiz, não dói. Também já fiz, Então o medo é de gostar, só pode ser. E quanto mais, não façam. Você não confia em você. E tem até brincadeiras, né? O senhor já deve ter ouvido milhares. O médico tem que ter o dedo pequeno. Aí, não, eu prefiro que tenha grande, que é pra eu sentir. E olha que o dedo do urologista, eu já fiz uma ressonância que deu imagem suspeita, né? Mas o urologista fez o toque e não achou nada. Então o dedo do urologista é muito... Aí eu fui para a biópsia e não era nada mesmo. Ou seja, o dedo do urologista vale mais do que muitos exames. Se ele disser não tem nada, a chance de ter é muito pequena. Perfeito. E fazer o registro aqui que é necessário ao homem fazer exame de próstata. Né? Doutor Sazimar já fez, eu já fiz. Isso. É para se fazer, é uma bobagem. Não dura 2 segundos direito. Exatamente. Enfim, é melhor a vida, criar os filhos, os netos, do que um preconceito bobo, né? E às vezes, eu costumo dizer que o pior que tem não é a morte. Tem coisas piores do que a morte. Sofrimento? O sofrimento, né? Então tem coisas piores do que morte. Então, às vezes você não morre, mas sofre muito. Eu acho que o bom é você morrer velho, sem sofrimento. Velho com sofrimento é ruim. E novo, aí não se discute, né? Sem ou sem sofrimento. E eu costumo dizer, Dom Evaristo não, que eu sou fã também, Dom Eugênio Salles, morreu com 91 anos. Isto, aposentadozinho, morando no Rio. Passou o dia fazendo as atividades dele, tal, chegou em casa, tomou banho, jantou e deitou. No outro dia estava morto. Olha que coisa milagrosa. Viver 91 anos e na hora da morte, você fazendo tudo ativo, deita e não acorda mais. Poético até, né? É um santo, um cara desse, né? Nossa, que história. Porque o ruim da morte é o sofrimento. Seja em qualquer época. Doutor Sazimar, vou fazer um misto de perguntas jornalísticas importante com consulta ao mesmo tempo. Aqui nessa mesa, um colega seu, o doutor Gaudêncio, a gente foi falar sobre café, aí ele perguntou quanto eu bebia, eu falei que bebia muito, aí ele me deu um carão aqui, ao vivo, em público. Eu pergunto ao senhor, qual é a sua opinião sobre café, de maneira geral? A gente vai falar sobre quantidades, excesso, claro, mas o café, afinal de contas, assim como o ovo, com outros alimentos, é benéfico, é maléfico ou é relativo? Então, vamos lá. Eu tenho até uma página no Instagram que eu posto e postei até agora recentemente um documento da American Heart Association, né, Associação Americana de Cardiologia, sobre café. Primeiro, café não mata ninguém. Segundo, café não adoece o coração. Isso. O senhor está alegrando a minha vida. Segundo lugar, aqui. Se o cara tem uma doença cardíaca grave e toma muito café, aí ele pode ter algum problema, mas não é o café, é do mesmo jeito que um estresse grande, uma coisa toda. Então essa recomendação diz o seguinte, que você tomando quantidade moderada de café, diminui até o risco de infarto, AVC, vários riscos cardiovasculares diminuem. Inclusive uma coisa que se dizia era que café causava um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial. Não causa, até diminui, certo? Isso, os trabalhos são feitos em quantidade
moderada, né? Não tem nenhum estudo dizendo que 2 garrafas de café, mas eu acredito que se você morrer por 2 garrafas de café, não foi bem o café, foi a doença que você doença que eu tinha que morreu. Mas esses estudos são estudos observacionais, certo? Mas não teve nenhum que dissesse o contrário. E teve olha que coisa, estudo observacional, por isso que estudo randomizado, eu comparo uma pessoa de um grupo e outro grupo com as mesmas características. Então, se eu quero saber se café causa mal ou causa bem, eu pego um grupo que toma café, que tem a mesma idade, o mesmo sexo, o mesmo peso, e o outro grupo que não toma com as mesmas doenças, as mesmas coisas. Por isso que a questão da doença, isso, né? Mas o estudo observacional é observacional, ou seja, é uma observação. Olha que redundância nossa. No início do século apareceu um estudo dizendo que café causava câncer. Câncer de pulmão, principalmente. E saiu café causa câncer, café causa câncer, café causa câncer. E demorou um pouquinho a provar que depois eles pegaram pessoas que tomam café e fumam e pessoas que tomam café e não fumam. Então descobriram que as pessoas que fumam tomam um cafezinho. Aí a culpa foi do... Aí joga a culpa no pobre do café. Aí provou realmente que café não causa câncer. Eram os pacientes que fumavam. Então quando tirou o fumante, não teve câncer, né? E teve até alguma coisa benéfica. Mas café, o recomendado, até 5 xícaras, 250 ml. 5 xícaras é uma garrafa térmica. 250 ml. Até aí não tem nada provando, mas pode trazer benefício. Que bom. Pode trazer benefício. Sobre mitos do café, por exemplo, mesmo as pessoas que gostam do café... Agora tem uma coisa do café. Café, principalmente café coado. Tem o café coado tradicional, São Brás, Santa Clara. Porque esse café que vem na coisinha já é um café industrializado. Sim, aí já as cápsulas. Aí já não tem assim estudo com ele. Aí é processado. Aí, pois aí já é processado. Super processado. Porque a gente está falando de café que a pessoa bota, mexe, tira a borra. Café coado. Café coado. Ao coado fica até algumas substâncias que aumentam o colesterol. Entendeu? Então, se é coado, não tem essa substância, não aumenta o colesterol. E sobre os mitos do café, até para quem gosta. Por exemplo, café à noite não é bom, porque deixa acelerado. Café tira o sono. Isso é verdade ou é mito popular? Café, ele tira o sono. Se eu não tomo café, ou tomo muito pouco café e tomo café à noite, ele pode tirar o sono. Mas você que toma café, nem vai acelerar o coração, nem vai tirar o sono, nem vai tirar nada. Agora, de repente, a pessoa toma muito pouco café e de noite toma a xícara de café concentrada, aí pode tirar o sono. Pode tirar o sono, é um estimulante. Pode acelerar o coração numa quantidade muito grande. Outra questão, minha mãe, já falecida, ela morreu por problemas cardíacos, mas genéticos, de um longo processo. Minha mãe acreditava, ela criou os filhos dizendo que se ela não tomasse café de manhã, ela tinha dor de cabeça. É verdade. Isso é psicológico ou é físico? É físico, é tipo a dependência. É físico? Porque ela criou gente dizendo isso. Ela primeiro tinha que fazer café e beber para depois começar o dia. É muito comum isso. É físico mesmo. Se você passar um dia sem tomar café, eu fico mal. Tem dor de cabeça, pode ter, entendeu? É normal. É normal no sentido de que a falta do café. É orgânico. Mas não há problema nisso também, não? Não há problema nisso. O senhor bebe café? Tomo café. Café coado? Café coado, mas às vezes tomo normal também. O senhor gosta de café expresso, latte e outros cafés? Tomo qualquer tipo de café. Qualquer tipo de café? Mas tomo mais o coado. Perfeito. Alguma recomendação para quem toma café, assim, a mais ou continue tomando e Continue vivendo? tomando café. Agora existe uma coisa que tem cafeína, que são os energéticos. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Porque é processado. E a quantidade de cafeína é enorme. Aí estimula mesmo. E hoje virou uma mania entre os jovens, né? Tanto puro, para acelerar, para ficar acordado, como aí é mais perigoso. Nós estamos falando de café na xícara. De energético, termogênico, não sei o que lá, isso aí já é outra coisa. Lembrando também, quando a gente fala vício em café, não quer dizer que a gente vai beber as xícaras todas assim. Não, bebe a xícara, lentamente, batendo papo, comendo um biscoitinho, come um queijo, né? Isso. É um processo, né? É um ritual, não é? E mais uma para os cardiologistas, para os médicos, de um modo geral, viu? Obrigado. Ao invés de você pedir à secretária, ei, traga um cafezinho aqui, não, vá lá na copa e toma um café. Que já é o exercício. Já é o exercício.
Porque a gente sabe que se você, quanto mais passo você der, maior o benefício. E a gente sabe, teve até uma publicação recente que mostra que você faz 150 minutos de exercício por semana, exercício, tal. Mas vai para o consultório ou vai para sua empresa e passa 8 horas sentada. O benefício vai lá para baixo. Porque essas 8 horas que você não levantou, não andou, começa a diminuir o benefício. Aí a pessoa vai culpar o café, ao invés de culpar Exatamente. o sedentarismo. Então, ao invés de pedir, vá na copa. O médico terminou a consulta, tem mais, levanta e vá lá, deixa ele na porta e volta. Ou seja, além de ser elegante, Isso. você está fazendo prevenção. Que maravilha. Produção, 1 hora já de programa? 1 hora já passou voando, mas eu tenho umas perguntas ainda, dá pra gente fazer aqui. Além de café, o senhor gosta de vinho, que eu sei. Vinho. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, nenhuma bebida alcoólica traz benefício. Tá. Acabou-se. Nenhuma traz benefício. Quanto maior a quantidade e a frequência, maiores os riscos. Vinho tem vários estudos observacionais, mas sabe quem? Vamos lá? Quem toma vinho não toma 10 garrafas de vinho. Não, verdade. Toma o queijinho branco, não é de manteiga não, branco, entendeu? Um salame, coisas mais, azeitona. Tal. Quem toma vinho geralmente é magro. Não é muito comum. Quem toma vinho faz exercício. Italianos tomam vinho na refeição. Então essas pessoas têm um estilo de vida diferente. Na mesa de um restaurante, na mesa de tomador de vinho, você vê o pessoal gritando. Não, todo mundo lá, educadamente. É verdade. Agora vamos lá, para a cerveja. Na mesa da cerveja. A buchada, picado, o rabado, bebe até se embriagar, a barriga é desse tamanho, não faz exercício. Aí o cara diz, o vinho protege, a cerveja não protege. Não, são tudo isso. Isso. E outra coisa, o vinho protege muito, sabe por quê? Contra a violência. Jamais você viu uma garrafada de vinho na mesa dos bebedores de vinho. Nunca. Uma cadeirada, de jeito nenhum. Nunca. Agora, da cerveja, da cachaça, aí dá até um tiro. Então, veja bem, as pessoas que tomam vinho têm um estilo de vida diferente. É verdade. E a quantidade e tudo isso. Aí você diz, porque o vinho tem antioxidante. A tal do antioxidante, a gente sabe que as doenças ateroscleróticas, elas têm no seu mecanismo a antioxidação, a ferrugem já, né? Sim. Mas até agora não apareceu nenhum medicamento, nada desses antioxidantes que diminua essa oxidação. Então, se você está tomando um antioxidante achando que não vai ter um infarto, perda de tempo. Se está tomando vinho achando que não vai ter um infarto, é perda de tempo. Porque é oxidante. Não. Melhor pelo paladar e pelo bom senso. E a quantidade. Eu prometo que não vou gritar, além de virar a mesa, mas outra cerveja aqui para mim. É só a segunda, prometo. Ainda sobre vinho, o senhor se considera um enólogo? O senhor se considera um especialista, um entendedor? Não sou um estudioso e tomo 1 a 2 garrafas de vinho por semana, geralmente eu e minha esposa já divide, né? Entendeu? O senhor tem preferência? Tem gente que gosta de pinot, eu não entendo muito não, mas eu sei que existem diferenças. Existe diferença de uva, diferença de país. Mas não, mas a Pinot Noir parece ser uma uva bem, né? Depende de cada pessoa, né? O vinho é o seu paladar, né? Obrigado. O vinho é o seu paladar. Enquanto gente gosta de vinho de uma maneira, outro gosta de vinho de outra maneira. O senhor tem preferência de vinho de alguma nacionalidade? Tem gente que fala que gosta de italiano, gente que gosta de francês. Não tenho nacionalidade, não. Até brasileira, né? Brasileira. Brasileiros. Eu tenho um amigo que procura do Vale de São Francisco, que diz que a uva lá é muito boa. Exatamente, então o Brasil. E tem Martins, você. Em Martins, isso, Salismar tá lá. Isso. Né? Doutor Salismar, que foi entrevistado aqui nessa mesa. Lá em Martins, fazendo. Cachaça também, eu ganhei uma cachaça dele. Serra de Martins, que maravilha. Isso, cachaça, o senhor gosta? Gosto. Eu bebo mais cachaça do que cerveja. Eu bebo pouco, claro, mas eu bebo mais cachaça artesanal, de qualidade. Um churrasco, então você bota um copinho, né? Puf, não. Você bota uma dosinha aí, vai só degustando devagarzinho. Termina o dia, você não está embriagado, bebeu pouco e bebe muita água. Perfeito. Doutor Salismar, por mim eu ficava conversando até 11 horas, meia-noite, mas a gente vai ter que liberar o palco, vai ter que liberar as pessoas. Eu vou para a última pergunta.
Qual é a avaliação que o senhor faz da medicina hoje? Como o senhor vê a medicina? Como o senhor vê o futuro da medicina? Com IA, com tanta coisa acontecendo. E como o senhor faz uma relação da sua percepção sobre o futuro da medicina com tudo que o senhor viveu e passou como médico? Uma coisa, a medicina continua tendo futuro para aqueles que querem ser médico, né? Porque muita gente faz medicina não para ser médico, né? Então, uma grande quantidade de pessoas que fazem medicina para não ser médico, para ganhar dinheiro, aí isso leva a muitos problemas, né? Mas ainda tem muita gente que faz medicina para ser médico. Ela evolui de uma maneira rápida demais, tudo muito rápido, e com a IA evolui mais ainda, muito rápido. E a tendência é isso. A tendência é você personalizar o tratamento, a tendência é a IA ajudar bastante. Eu gosto da IA, eu tenho uma pós-graduação na PUC pela IA e estou fazendo um da Unimed. E estudo muito isso, IA. E a IA vem para ajudar o médico. Ela não vai substituir de maneira nenhuma. E o médico que não usar a IA vai ser substituído pelo médico que usa a IA. Não pela IA, pelo médico que usa a IA. E usar a inteligência artificial tem que saber usá-la. Tem aplicativos muito bons, algoritmos muito bons, tem tudo. Não é só ChatGPT, não. Para medicina, o ChatGPT, ele pode até ajudar, mas eu tenho que fazer uma pergunta, um prompt bem feito. Não, fale sobre vinho. Não, fale sobre vinho e doença do coração, de acordo com as publicações em revistas de alto impacto, recomendações de autores de livro, de entidades médicas, tal. E no final me dê a referência, de preferência com link. Isso. Agora o cara fala sobre aí. Não. Quanto mais boba a pergunta, mais boba é a resposta. Quanto mais detalhada a pergunta, mais detalhada é a resposta. Perfeito. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer aos nossos apoiadores. Nós temos o apoio do Adurne Sindicato, Simmed, representado aqui pelo Dr. Chaguinha e pelo querido Manuelzinho, que deu uma saída aqui, Sintro, Sindipetro, Cartório Paiva Amaral, Sindipreves, SPVA, Associação Médica do Rio Grande do Norte, que completou 95 anos, representada aqui pela médica Darcilena Félix, agradecer a doutor Itamar e a Dailton e a própria Darcilena pela festa linda, e também agradecer ao nosso apoiador Cachaça Sanvale. Por falar em Cachaça Sanvale, Cachaça Sanvale mandou uma cortesia aqui pro senhor. Ótimo. Uma cachaça Carvalho, não é por minha causa não, é coincidência. Cachaça Sanvale, que é genuinamente potiguar, fabricada em engenho de Ceará Mirim. E aqui uma cachaça para Lula Belmont, que a gente vai entregar ali, que o Lula está ocupado, uma caipirinha Sanvale para Lula Belmont. Repetindo, doutor Cezimar, por mim eu ficaria até tarde da noite, mas vamos ter que terminar o programa. Agradecer a todos e todas que estão aqui, agradecer a Lula Belmont pela parceria, agradecer ao senhor, obrigado por ter aceitado o convite, foi muito boa a conversa. Nós ainda teremos que falar de Beatles, tem um monte de assuntos. Seco, de Onofre Lopes, um monte de assuntos. Tudo, muita coisa importante a isso. Mas, já fica o convite para uma segunda entrevista. Para isso tem que ter também um tempo. Tem que ter um tempo, isso. Vai ser mais uma hora de conversa. Obrigado a todos. Obrigado a todos e todas. E até o próximo Conversa de Botequim. O tempo passa voando, né, doutor? Vai.